Antes de vender qualquer produto ou serviço, você vende reputação. Sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli, mentor de competitividade empresarial. É uma honra estar compartilhando esse conteúdo com vocês no dia de hoje, retomando aqui o canal, de fato com vídeos um pouco maiores, em que eu consigo trazer um pouco melhor as análises que eu sempre gostei de fazer. Vocês vão perceber que o meu diálogo agora ele vai girar bastante na competitividade empresarial, que é a minha principal entrega de valor. Eu percebi que ao longo dos anos era sempre sobre isso que eu falava, através das relações internacionais e de todas as outras ferramentas que eu utilizo para levar a mensagem para vocês. Então, o meu público principal aqui é de empresários. Se você tem uma empresa, se você tem interesse em abrir uma empresa, saiba que é exatamente com você que eu quero falar. Tá? E se você tem esse desejo mesmo que seja para o futuro, mas desde já gostaria de se preparar para isso, essa mensagem também é para você. Beleza? Bom, então quando eu digo que antes de vender qualquer produto ou serviço você vende reputação, estou falando basicamente de alguns dos detalhes que compõem o meu trabalho de competitividade. Antes de qualquer venda, e vocês podem perceber isso na movimentação, até mesmo das coisas simples que vocês compram, que vocês negociam, ou então até mesmo que vocês vendem, é muito comum que toda a estrutura da narrativa seja direcionada para a resposta subliminar de uma pergunta muito intrínseca. Eu posso confiar em você? Tá, eu já falei bastante sobre networking. Se você nunca ouviu, retome aí alguns vídeos do canal para você entender. Mas que o networking é pautado na confiança. O networking como habilidade, não só o ato de entregar um cartão de visita ou algo nesse sentido, mas de fato a habilidade da dinâmica social de se conectar com pessoas, porque é algo intrínseco do ser humano. Tá? Imagina que, diante de todas as espécies, a nossa única aptidão mais predominante, assim dizendo, mais predominante é triste. A nossa aptidão predominante é a inteligência, é a consciência. Ela não é uma força física, nada, algo sobrenatural que outros animais ali no planeta acabam tendo, ou então outros tipos de aptidão. Então essa dinâmica social ela é muito forte, enraizada na nossa cultura. Eu preciso me proteger de estranhos que podem me oferecer algum tipo de risco, da mesma forma que eu preciso me aproximar de estranhos que vão compor a minha sociedade. Isso entra bastante no conceito de identidade, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a confiança é uma premissa básica para um marketing bem feito, mas não só o marketing nesse sentido de comunicação, mas do posicionamento estratégico de uma empresa. Então, quando nós falamos de construção da confiança, isso explora diversos lugares dentro do cérebro do nosso ouvinte, do nosso potencial cliente e de qualquer pessoa que tem interesse em contato conosco no movimento de uma negociação. A negociação faz parte do networking, mas não necessariamente ela está separada dele. É uma questão importante para a gente olhar também, beleza? Nossa, Nilo, mas por que você está falando tudo isso? Principalmente por um movimento muito comum nas empresas. Nós tendemos a buscar um olhar sempre transacional das coisas, tá? Quando muitas vezes falta a conexão emocional que cria um elo, que vai unir todos os pontos da jornada de experiência do seu cliente. Muitas vezes vai conseguir te dar a sensibilidade necessária para entender os pontos da jornada da dor desse cliente também. Tá? Entender se faz sentido aquilo, se eu realmente estou vendendo alguma coisa que cumpre com a expectativa desse meu cliente ou de fato estou tentando vender a minha solução que no meu mundo paralelo eu acredito que é a melhor. Tá? Isso abre um local de análise em que você consegue muitas vezes adequar o seu produto, ou até mesmo adequar a sua narrativa. E eu percebo que isso é muito comum de acontecer, porque as pessoas vivem dentro de uma bolha. Tá? Até mesmo dentro aqui, eu como um profissional de relações internacionais, eu vivi dentro da bolha por muito tempo, porque sempre foi minha vontade de comunicar com empresários e nem sempre eu consegui, porque talvez eu estava focando no nicho de quem já entende aquilo que eu tenho a dizer, né? E não falando a língua do empresário de fato.
Então, a mesma coisa acontece nesse movimento. Mas então, voltando à nossa pergunta, quando o cliente inconscientemente te pergunta se ele pode confiar em você, tá? Isso nos remete a um ponto muito interessante sobre o interesse versus posição. Então, vamos supor que você me ofereceu um produto e eu digo para você que está muito caro. Essa é a minha posição. Estou me posicionando que isso está caro na maneira que você me ofereceu. Mas e o meu interesse, de fato, que é aquele movimento inconsciente que está dentro de mim tão profundamente que conta uma história, né? Traz um peso de uma narrativa que foi construída de acordo com a minha personalidade, as minhas experiências e o meu momento de vida. Aí esse interesse poderia ser algo como: nossa, será que eu vou ter o retorno que eu gostaria, investindo um dinheiro como esse, nesse momento? Então percebam que são duas coisas diferentes. Se eu souber trabalhar muito mais no interesse do que na posição, eu foco no emocional e não necessariamente e unicamente no transacional. Então aqui que está o pulo do gato. Então, antes de qualquer coisa, uma empresa competitiva vai vender confiança, seja através do posicionamento dela, da narrativa, do alinhamento de equipe, da experiência do cliente no momento que está negociando ali com a empresa, além da conformidade e da reputação. Vamos passar essas duas palavras de uma maneira bem rápida. Conformidade, o que é isso? Basicamente é você fazer exatamente aquilo que você diz que você faz. Tá? E muitas vezes aquilo que você diz que faz pode ser algo que é exigido pelo mercado, né? Uma legislação, por exemplo. Então, tem que ter o processo de logística reversa. Então, isso é obrigatório, tá? Não é um diferencial. Você realmente faz. É igual a aveia, quando você compra no mercado, está escrito fonte de fibras, e aí embaixo está escrito como toda a aveia. Tá? Então, não é um benefício exclusivo daquela empresa, daquele produto. A mesma coisa funciona nesse sentido. Então, pode ser uma obrigatoriedade ou então pode ser um hábito do mercado. Então, se eu tento vender algum tipo de produto que está atrelado a um público consumidor que não gosta da possibilidade de utilizar plástico, eu falo, mas o meu produto é um plástico diferenciado, tudo mais, cara, é tipo aquela coisa de estar na internet é verdade, sabe? Não tem o que fazer, porque é um hábito de consumo. Tem como a gente sim trabalhar o hábito de consumo, mas isso leva tempo, isso requer uma série de esforços. Eu estou falando de uma questão pragmática para você fazer alguma coisa agora. Então, conformidade, você faz aquilo que você diz que você faz, mas é dizer e fazer numa proporção material. Porque assim, somos uma empresa sustentável. Tá bom, então me prova. Por que você é uma empresa sustentável? O que você faz de diferente dos seus concorrentes? Nós nos preocupamos com as pessoas. Beleza, mas o que você faz pelas pessoas? Nós cuidamos do meio ambiente, reduzimos o plástico. Ok, você reduziu em quanto o plástico? E por quê? Cadê a mensuração de tudo isso que você está dizendo? Então, isso é um ponto de conformidade que é muito explorado, inclusive, dentro do ESG, tá? Dentro dessa questão de responsabilidade socioambiental. Conformidade, pessoal. No compliance também isso tem um caminho muito forte. É como se fosse o seguinte: você ter uma política de conduta interna dentro da sua empresa, mas que na hora de uma crise, na hora que a cabeça esquenta, que acontece alguma coisa, cada um age de um jeito e ninguém segue a política. Melhor ainda, um exemplo dos EPI. Tem a utilização obrigatória de um EPI, mas que em determinado momento as pessoas não utilizam, elas não seguem aquela política. Por quê? Porque está só no papel, aquilo não enraizou dentro da minha cultura. Então eu não tenho conformidade com aquilo que eu digo que eu faço, entende? E inclusive isso traz a reputação necessária para que eu consiga mitigar crises ou então contingenciar um evento que venha a acontecer. Imagina o seguinte: você tem a política, tem o treinamento, todos os EPIs ficam dentro do armário, tudo certinho. Mas aí, em determinado momento, o funcionário que tinha uma chave foi lá, abriu o armário, pegou as coisas para fazer no horário de almoço dele, alguma coisa ali para ele, que ele ia precisar em casa. Sei lá, um torneiro mecânico fez um material. Não usou o EPI porque ele achou que era simples, era rapidinho e aconteceu um acidente. Então, você ter o mapeamento de tudo isso te protege enquanto empresário, porque a responsabilidade é sua.
o funcionário não usa o EPI porque ele não quis, mesmo eu tendo dado a orientação. A responsabilidade é sua. Tá? Então isso traz reputação. É eu trazer conformidade necessária para conseguir mostrar que de fato eu faço aquilo que eu digo que eu faço. Tá? E aí condizendo com o mercado que eu vou traçar essa estratégia de acordo com aquilo que eu gostaria de acessar de oportunidade, da maneira como eu gostaria de construir essa reputação, sempre pautado na verdade. E isso vai proteger vocês de riscos reais, tá? E não é só o risco, por exemplo, que eu disse aqui do EPI, de um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes um risco reputacional coloca a sua empresa em xeque de uma maneira que dificilmente você consegue se reerguer, ou então que vai tomar um prejuízo muito grande para fazer isso. Imagina, o meu funcionário saiu da empresa e estava descontente, postou no LinkedIn alguma coisa ali falando mal da empresa e isso virou um caso de mídia. Isso pode ser um risco muito grande para você, principalmente se você vende ou busca vender para clientes maiores, né? Que é essa conformidade mínima que não vai colocar o seu cliente maior ou então o cliente do seu cliente em âmbito nacional ou internacional em risco, porque é isso que as empresas estão evitando, o risco de exposição, o risco de boicote. Aí tem uma paulada de exemplos que nós podemos trazer nesse sentido, mas eu acredito que tenha ficado clara a mensagem. Tá vendo só como que a gestão de risco nesse sentido, ou então que eu carinhosamente chamo de governança de oportunidades, para não usar esse nome risco, é muito importante que nós tenhamos esse olhar para que nós consigamos trazer a oportunidade de sentar em mesas maiores, em mesas que até então não sentaríamos fazendo o básico, fazendo o que todo mundo faz. Tá? E lutando ali dia após dia para apagar incêndio, fazendo as coisas no achismo e, nesse sentido, desgastando a nossa empresa para um retorno muito baixo. Então é essa a mensagem que eu gostaria de passar, mas eu quero trazer algumas dicas para vocês implantarem isso na prática. Bom, a primeira delas, que eu já até comentei, é a coerência radical. Então, se você prometeu uma coisa, cumpre. Tá? Isso para todo mundo, não é só para o seu cliente. É para o âmbito dos funcionários, para o âmbito dos fornecedores, para o âmbito dos parceiros, dos stakeholders, no geral. Então, o banco, as redes que vocês atuam, tudo isso é muito importante, que se tenha uma coerência. E quanto mais você conseguir trazer isso documentado para dentro da sua empresa, com um processo, um fluxo que você consiga seguir, isso vai te libertar. Fala, nossa, Nilo, mas tem que ficar fazendo regra e cumprindo e preenchendo planilha e tudo mais. Cara, o fluxo liberta. Sabe, eu demorei para aprender isso, mas quando eu aprendi, hoje em dia tudo é fluxo. Porque além de te libertar, ele padroniza muitas vezes alguma ação que tomaria muito tempo se você tivesse que fazer do zero. E aí, não precisando fazer do zero, economizando tempo, te sobra tempo para ser criativo, para inovar, para buscar novos mercados, para negociar com clientes maiores. E isso vai te dar a possibilidade também de mensurar o impacto de tudo que você faz. Tá? Isso vira relatório, isso vira argumento de venda, então é muito positivo. E é uma coisa importante de dizer também sobre, mais uma vez, da coerência. Nada é tão nocivo para a sua empresa do que uma narrativa bonita e uma entrega não tão bonita assim. É você prometer alguma coisa que você não consegue cumprir. Isso para tudo, né? Eu falei dos fornecedores, dos clientes, de todos esses stakeholders, mas uma vez que você tem o controle dessa cadeia produtiva, de tudo que acontece, você consegue antecipar um risco e mitigar antes que isso se torne uma crise. Segunda dica, processos de conformidade. Já comentei bastante sobre isso também, mas olha que interessante. Se eu tenho um contrato claro, um escopo bem definido, um cuidado com todos esses riscos, então o ambiental, o social, o de governança, o trabalhista, o fiscal, o de segurança do trabalho, o reputacional, o econômico, trago uma maior previsibilidade daquilo que o mercado pode dizer de mim. Do tipo de exigência que o cliente venha a solicitar e que eu consigo atender. Do tipo de fornecedor que eu vou buscar, ou então daquilo que eu vou cobrar do meu fornecedor enquanto conduta, enquanto entrega, para que de fato aquilo venha compor a minha entrega. Porque por mais que falar, mas o que o fornecedor faz não é da minha conta, é sim. Porque se amanhã ou depois surgir mesmo que seja um boato,
de que tem alguma questão errada dentro do seu fornecedor e você utiliza isso, isso vai respingar em você também, tá? Na pior das hipóteses, com risco à exposição, mas na menor das hipóteses, o seu cliente mais exigente parar de comprar de você. Ou se você não tem um cliente grande ainda, pode impedir que ele venha comprar de você. Então, olha só, não é um risco do que eu perco, mas é aquilo que eu deixo de ganhar. E aí tem que continuar batendo cabeça dia após dia para alcançar um determinado sucesso e parece que esse sucesso nunca vem. Terceira dica é a prova social estratégica. Cases, depoimentos, né, os bastidores em tempo real, tudo aquilo que faz e que de alguma forma prova aquilo que você diz que você é, que você realmente cumpre com aquilo. E não é sobre se exibir, é sobre mostrar o que está fazendo. Isso é para trazer confiança. É como se fosse aquele gatilho mental da prova social mesmo. Sabe, de que quem faz mais vezes, quem tem mais experiência em algo, tende a conquistar o coração do cliente em diversas oportunidades. Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que você precisa arrancar o dente do siso. Esse exemplo é real, eu tenho que fazer essa cirurgia. Eu vou procurar um dentista que, mesmo que cobre um pouquinho mais caro, que eu saiba que tem uma experiência grande naquilo que está fazendo. Por quê? Porque eu vou ver risco, eu vou ver várias coisas, depoimentos de pessoas falando que foi uma experiência traumática com X, Y, Z dentistas. Então, quando eu busco alguém especializado, o que eu estou buscando, na verdade? Evitar problema. Então, a mesma dinâmica se aplica para a sua empresa, para o seu negócio. Quarta dica, o relacionamento antes da urgência. Quando a gente fala de relacionamento, parte-se do pressuposto que é o comercial fazendo venda, o pré-venda, venda e pós-venda com o cliente. Mas não se aplica somente a essa questão. Imagina que você tem algum tipo de problema em que o relacionamento poderia te abrir portas para resolver. Então esse é o olhar, que é o que eu chamo de diplomacia corporativa também, né? De você conseguir ir para além do comercial, além do transacional, e englobar todos os stakeholders que de alguma forma são influenciadores na decisão de compra de um produto ou então de um processo seu. É para facilitar o seu trabalho de maneira ética, obviamente. Eu acredito que eu não preciso nem falar sobre isso, mas até mesmo sobre essa questão de lobby, advocacy, relacionamento com parceiros e por aí vai. E aí a mensagem que eu trago é que a diplomacia corporativa e esse relacionamento, né, para construir a relação de confiança durante toda a cadeia produtiva e não só quando deu ruim. Então, é eu procurar aquele contato quando já deu um problema, né? Esse é o olhar que eu quero trazer para vocês aqui também. E a quinta dica é uma narrativa de proteção, né? Como você protege o seu cliente? Como eu consigo tocar no fundo daquela dor em que ele está sentindo naquele momento, em que vai fazer com que ele escolha o meu produto, o meu serviço, ou do meu concorrente, ou então não escolha nenhum, porque às vezes um produto, um serviço inovador, ele precisa partir de um trabalho de convencimento do meu cliente também, de mostrar que ele tem aquele problema. Isso acontece muito com a internet. Quando nós vemos ali algum anúncio de um produto, de um serviço que a gente não tinha a mínima noção de que precisava até ver aquele vídeo, né? Então vejam que interessante isso. E tudo isso, pessoal, é o que eu chamo de a chave mestra da competitividade. Olha que legal, né? Uma chave mestra, aquela que abre todas as portas. Então, um olhar que não é mágico, tá? Vou deixar isso muito claro, que não é uma metodologia, receita de bolo que você vai seguir, mas é uma expansão de consciência para que você consiga aplicar tudo isso na sua rotina, no seu dia a dia, trazer essa organização, a previsibilidade, para que o dano seja menor se um risco acontecer e para que a projeção de expansão seja ainda maior com um risco reduzido. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu agradeço a sua audiência. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, é só me mandar uma mensagem, comenta alguma coisa aqui embaixo, nós podemos conversar para eu te apresentar mais sobre esse trabalho de competitividade. E se fizer sentido para você, diante disso tudo que eu disse, ter acesso a um painel onde você consegue mapear todos os eixos da sua competitividade para traçar um plano de ação de 90 dias naquilo que é mais crítico, para você resolver esses pontos, fala comigo também. Se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações, envia para aquele seu amigo, sua amiga que são empresários e que precisam ter acesso a essa mensagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você prefere aprender agora ou depois que virar problema?